Olá, professores, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais, sobre o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira. Então, como começamos? Pela Lei 10.639 de 2003. E o que diz essa lei? Ela diz o seguinte: ela estabelece as diretrizes e bases, ela altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura afro-brasileira e africana. Aí vocês vão perguntar: mas nós sempre estudamos as questões da escravidão, as questões do preconceito racial, e eu digo para vocês que isso é parte da história, e geralmente uma história vista por um único viés, um viés eurocêntrico, ou seja, a interpretação dada pelos colonizadores, que hoje seriam as pessoas de origem europeia. E o que se pede quando fala dessa cultura afro-brasileira? Muito mais do que ver a questão econômica, que seria a questão da escravidão, ou a questão do preconceito, que é uma questão sociológica, mas se entender a cultura, os hábitos, os costumes, a literatura africana e afro-brasileira, ou seja, entender as pessoas negras, a cultura negra de uma maneira mais abrangente e até mais prazerosa do que estudar somente a escravidão. Então, o que reza a lei? Que nesses estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira. Aqui na legislação não fala africana, mas à frente, nas diretrizes, é acrescentada africana. E em 2008 se coloca até uma outra legislação que acrescenta nas mesmas condições a educação indígena. O conteúdo programático a que se refere esse artigo incluirá a história da África, dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da identidade nacional, resgatando as contribuições do negro nas áreas social, econômica, política pertinentes à história do Brasil. Ou seja, vai envolver os hábitos, os costumes, coisas que geralmente não tínhamos acesso, coisas que até os negros desconheciam. Imagine o restante da população que não tem a sua origem, pelo menos próxima. E esses conteúdos referentes à história e cultura africana e afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, mas em especial nas áreas de educação artística, literatura e história brasileiras. E a partir dessa lei é incluído o dia 20 de novembro no calendário escolar como Dia Nacional da Consciência Negra. Em alguns municípios e estados, esse dia é um feriado, mas pedagogicamente falando, a importância não é ser ou não um feriado, mas é que o estudante tem acesso a esse conteúdo e a essa vivência cultural. E as diretrizes, o que falam? As diretrizes, elas são elaboradas a partir do parecer do Conselho Nacional de Educação de 10 de março de 2004 e da resolução número 1 de 17 de junho de 2004. Ou seja, se tem a lei em 2003 e em 2004 se tem as diretrizes, como temos diretrizes para as várias modalidades de ensino. E o primeiro tópico que se coloca nesse parecer é a razão das políticas de reparação, reconhecimento e valorização das ações afirmativas. Então, temos várias políticas de reparação já em relação a portadores, a pessoas com deficiência, pessoas idosas. O ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, ele termina por ser uma política reparadora, porque por anos a criança não teve seus direitos afirmados, e o ECA traz isso. E a lei 10.639 e essas diretrizes, elas trazem as políticas afirmativas e o estudo da história e cultura africana e afro-brasileira também como uma política afirmativa de direitos, com uma ação reparatória aos erros que foram cometidos pelos descendentes africanos
desde a colonização, ou seja, foram 400 anos de erros. E só agora se começa a pensar em estratégias para atenuar esses erros históricos e trazer uma população que foi economicamente e socialmente massacrada para um convívio social mais digno, para um respeito aos seus direitos. E o que é isso? É que o Estado, a proposta é que o Estado tome providências para ressarcir aos descendentes de africanos os danos psicológicos sofridos pelo racismo, materiais por conta da escravidão, sociais por conta da discriminação, políticos que se refere à privação dos direitos e educacionais, porque com todas essas privações as populações negras ficaram aquém, ou seja, tiveram menos oportunidade que as outras no campo educacional e, por conseguinte, também no campo econômico e social, e, por conseguinte, obtiveram menos resultados porque tiveram menos oportunidades. Então, pensamos aqui,